Salve, galera! A gente tá entrando ao vivo, daqui a pouco tem Luciano Subirá com a gente, é isso mesmo. Luciano vai entrar com a gente, uma voz tão relevante, tão importante, tão necessária, né? Tão usada por Deus na nossa nação. Ele vai trazer uma palavra aqui pra gente. Eu tenho um monte de pergunta para ele. Salve, e aí, meu pastor. querido? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Que bom te receber aqui. O privilégio é meu. Expectativa altíssima para esse nosso papo aqui. Eu vou reivindicar nas próximas vezes que as suas vindas aqui sejam mais para a juventude, que uma vez a gente recebeu no acampamento. Você já aceitou o convite para acampamento nosso, você lembra? Já. Mas foi muito legal. Sempre foi um incrível tempo contigo, a sua vida me inspira. O que você prega me inspira muito também, por isso que fiz esse convite. Muito obrigado por ter aceitado. O privilégio é meu. Eu queria falar bater contigo um papo e servir essa aqui. turma aí da igreja da cidade. Falando isso, o chefe está de aniversário hoje, né? Tá de aniversário, chefe, não. pastor Carlito. Vamos chamar de 50 paizão, anos, né? de idade. Paizão tá fazendo 50 anos. Nossos parabéns aqui para ele nessa live. É uma pessoa que me inspira muito, que me abençoa muito, e não existia Eleve, não ia existir pastor Marcos Madaleno sem a inspiração e que ele é para mim, né? Glória E a Deus. amigo, eu queria, quando eu pensei em você, para a gente bater esse papo aqui, eu pensei muito sobre essa necessidade que a gente tem hoje de ouvir pessoas que já têm uma caminhada, já têm uma autoridade, que têm um ensino relevante, que têm um ensino bíblico e que pode demonstrar com caráter, com vida, com testemunho, com profundidade de conhecimento bíblico, com a autoridade espiritual que você tem para falar sobre fundamentos importantes da fé, para falar sobre para onde a gente tem que olhar. A gente está num tempo em que a internet, as redes sociais, ela potencializou muitas vozes. As pessoas têm ouvido muitas vozes. Então, por isso que eu queria muito te ouvir aqui nesse tempo. Vamos começar? Bom, vamos começar. Essa coisa da internet eu acho bom e ruim, né? Bom porque ela viabiliza que aquilo que é de bom tenha mais alcance, se espalhe mais, alcance mais gente, né? Não fique confinado só a um ambiente. Ruim porque não é só coisa boa que espalha, né? E acaba que muita gente passa a ter voz. Antigamente, um cara ter voz além da sua igreja, do seu rebanho, ele tinha que ter muita história, ele tinha que construir isso para ser ouvido pelos demais, ele tinha que ter uma bagagem, uma história de respeito, as suas conquistas. Hoje em dia é só alguém entrar nos comentários de um vídeo dessa pessoa e fazer o comentário dela para fazer o barulho, né, para uma audiência que ele não conquistou. Então, tem sempre os dois lados, né? Mas eu acho que em tudo vai ter o lado bom e o ruim. E o que a gente precisa aprender é saber ser seletivo, né? Nós já temos um problema que é de gente que está falando o que não devia, mas não é que o que ele está falando é errado. Ele está tocando num assunto a um público que não suporta. Então, deixa eu dar um exemplo. Paulo diz para os coríntios: eu dei leite a beber a vocês e não alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Ele não está falando de veneno, ele está falando de alimento. Mas ele está dizendo que feijoada para criança intoxica, né? Então já tem assuntos pertinentes à fé, que não é que eles não são importantes, mas que para o público errado, eles não vão fazer bem. Não adianta a gente antecipar e querer tratar assunto profundo com quem não tem bagagem, né? Então, eu acho que alguns já estão errando de falar coisa certa para o público errado. Agora, se fosse esse o único erro, a gente estaria relativamente até feliz, satisfeito. Agora tem gente falando bobagem, a coisa errada para as pessoas, né? Então, eu acho que a igreja precisa despertar para o entendimento, né, de que a gente tem que ser um povo que se paute pelas escrituras, né? Essa é a base da nossa crença. Se isso for relativizado, todo o resto vai ser relativizado.
né? Então, se eu não tenho o conteúdo bíblico, qual é o crivo para medir as coisas? Né? Ou se a própria Bíblia começar a ser relativizada. Porque a questão é que quem está falando bobagem, na maioria das vezes, não sabe que está falando bobagem. Porque ele vai lá, ele pega um versículo ou outro, mas a doutrina bíblica, ela não pode ser a doutrina de uma página só, de um versículo só, né? Porque hoje em dia as pessoas pegam um texto da Bíblia para tentar excluir outro, né? E isso é um absurdo, porque a Bíblia ela se harmoniza, ela se completa, ela se explica, ela não se nega. Né? Então, por exemplo, quando o diabo tentou distorcer o Salmo 91 para Jesus, pula do pináculo do templo, que está escrito, aos seus anjos dará ordem, qual foi a réplica de Jesus? Jesus disse, também está escrito. O que ele estava dizendo é, se você pegar uma parte e não levar em consideração a outra... né, olha que exemplo bom. Você tem desequilíbrio. Então, uma coisa que eu ouvia muito do meu pai, desde que era garoto, isso me martelou muito, ele dizia que talvez a origem da maioria dos erros doutrinários é a falta de macrovisão. A gente não enxergar o quadro maior. Né? É como hoje em dia. As pessoas querem dar uma explicação profunda do que é a graça, sem entender sequer o que foi a lei, sem entender o período antes da lei. Quando a Bíblia vem fazendo uma construção enorme a respeito de tudo, né? E você precisa entender a própria lei para ter a explicação do que a substituiu. Né? Então, por exemplo, Paulo cita Abraão para fundamentar o que é a justificação da fé. Ele cita as duas mulheres de Abraão como alegorias de duas linhagens distintas para falar depois dos filhos da fé. Então, esse pessoal que não lê o Velho Testamento, mesmo sabendo que ele não tem uma aplicação literal, a gente não pode negar que o Novo Testamento explica o Velho e o Velho, por sua vez, ilustra o Novo. Então, o meu mau conselho para os crentes nesse momento, dado até o meu papel, que é o meu chamado Ministério de Ensino, é dizer, gente, vamos comer Bíblia. Porque eu vejo algumas pessoas hoje, eles não estão pregando Bíblia, eles estão pregando o que eles leram alguns livros falando sobre Bíblia. E há uma diferença enorme entre você ter a convicção das Escrituras. E eu não sou contra ler. Né? Meu pai tirou televisão de casa na nossa adolescência, fazia a gente pegar um livro por semana. Né? Ele não mandava a gente ler só o que concorda, que a Bíblia diz, examine todas as coisas. É lógico que você tem que ter uma maturidade para começar a examinar de tudo. Né? Ele dizia, examine tudo, retém o que é bom. Meu pai dizia, olha, você lê a pessoa que você não concorda, vai te fortalecer, vai te dar subsídio para refutá-lo, né? Vai te dar instrução. Então, eu não estou falando contra a leitura, mas eu lembro de um dia, né, que eu acho que com 18 anos de idade, Madalena, eu tinha lido mais de 400 livros. Um dia alguém me fez a pergunta, eu falei, sei lá. E aí eu fui contar, por quê? Era aquele um livro por semana, eram os livros da biblioteca lá de casa. Meu pai investiu muito dinheiro em livro. Né? Ele deixava de investir muita coisa para investir em literatura cristã. Então, eu sempre fui empolgado, mas eu lembro de um dia que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e disse, aonde a maior parte dos mestres, dos ensinadores de Bíblia que você se inspira, aonde eles baseiam o ensino? Eu falei, bom, na Bíblia. Eu lembro que o Espírito Santo falou, então beba da fonte. Né? Aí, às vezes, a gente, pela imaturidade, é extremista. Então, eu parei de ler tudo. Eu comecei a ler só a Bíblia. Eu passei aí mais de uma década lendo só a Bíblia. Eu não lia mais nada. Só lia Bíblia, 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 noite e dia. Até que um dia o próprio Espírito Santo me chamou a atenção e falou, ei, eu não mandei você parar de ler outras coisas. Eu mandei você priorizar a fonte. Aí eu falei, puxa, às vezes a gente sai de um extremo e vai para outro. Mas é gostoso. Hoje eu tenho procurado estudar teologia desde os pais da igreja. E quando você vem com embasamento, primeiro você entende melhor o que está bem explicado. Segundo, você refuta alguns desvios que ninguém é perfeito e completo. Mesmo os santos homens de Deus, né, tinham coisas que a gente não precisa necessariamente engolir tudo. Mas tendo embasamento bíblico, tudo muda de figura. Né? Então, a gente precisa de uma geração que se volte para a palavra. É só olhar a maneira como Jesus priorizou a Bíblia. Né? Ele não ensinava nada que não tivesse baseado na Bíblia. Agora, muitas vezes, ele contra-argumentava o ensino de Bíblia dos outros com argumentos mais sólidos, né? Mas tudo era baseado em cima do que diz a palavra Escritura. O Novo Testamento foi escrito nesse formato. Né? Então, a gente não pode simplesmente meter o pé nisso e acreditar que nós vamos ter outra maneira de lidar. Jesus validou
Adão e Eva, que tem gente que quer crer em Jesus, mas não quer crer em Adão e Eva. Jesus validou Noé, tem gente que quer crer em Jesus, mas não quer crer no dilúvio. Jesus validou a questão de Ló e da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Né? Você vai pegando, Jesus citou quase todos os livros da Bíblia, os personagens principais. O tempo todo ele citava a Bíblia. Exatamente. Então, assim, se Jesus não estava validando isso, o que é que ele queria? Né? Meu filho fez um vídeo essa semana falando do relacionamento de Jesus com a Bíblia. Ele falou, ó, de 3, uma probabilidade. Ou Jesus sabia que a Bíblia não era digna de confiança e não foi honesto conosco validando ela. A gente já descarta isso. Segundo, ou ele não sabia que ela tinha erros e falhas, o que mostraria a fragilidade dele do conhecimento. Aí ele não seria desonesto, mas teria nos enganado sem querer. A gente também descarta isso. Ou em terceiro, ele sabia que ela é a base de toda a sustentação da verdade de Deus, das doutrinas, e por isso usou isso. Né? Então, assim, ponto final. A gente sabe que é o último argumento e só. É muito interessante que a nova geração ela tem uma tendência, né? A tendência que a pós-modernidade trouxe foi uma tendência de desconstrução, de derrubar fundamentos, de tudo aquilo valores, que é absoluto, tudo aquilo que é fundamentalista, né? Ela tem um problema. Tem muita gente que vai ter problema com a fé simplesmente pelo fato que ela vai trazer um fundamento claro. Jesus é o firme fundamento da verdade, pronto. E aí nós vamos ter fundamentos muito importantes. E uma mania que isso trouxe para dentro da igreja é bonito atacar alguns fundamentos. Por exemplo, a gente ataca muito... Eu não vou falar de fundamento, mas assim, a gente gosta de desconstruir. Daí a gente ataca a religiosidade. E, por exemplo, se eu atacar a religião, a religiosidade, não colocar Jesus no lugar, eu vou colocar outra coisa ruim no lugar. Então, não, na verdade, Madalena, é muito importante o que você coloca no lugar. Né? A pós-modernidade é desconstruir sem colocar nada no lugar. Então, o que a gente vai colocar no lugar? Né? Até quem está atacando a religiosidade, vamos pensar nisso. Eu me lembro, quando eu comecei a pregar garoto aos 8 anos, eu chocava alguns, porque eu pregava de calça jeans e camisa para fora da calça. Né? Era um choque, mesmo que estivesse falando para a juventude, né? Era um escândalo. Hoje, tiozão continua pregando da mesma forma que era 30 anos atrás, quase, né? Com a mesma roupa, com a mesma vestimenta. Mas na época, isso era um choque. E alguns não aceitavam, porque, poxa, havia uma cultura na igreja, você tem que ir de terno e gravata. Cara, e nós malhamos essas coisas durante um tempão. Por que só tem que ser assim? E pá, batendo. Só que hoje, quando um pregador vem de terno e gravata, a gente se fecha para ele da mesma forma que as pessoas se fechavam para nós quando a gente não usava. Quer dizer, nós só trocamos uma vestimenta por outra. A gente continua religioso igual era antes. Né? Então, assim, a gente criou a religiosidade da antirreligiosidade, mas é só uma nova religiosidade, a religiosidade moderna. Então, a gente coloca uma outra religiosidade no lugar daquela. Exatamente, e não colocou Jesus, como você está falando. Então, se a gente questiona a religiosidade, que é a valorização da performance, e que nos rouba o relacionamento com Cristo, ok. Mas durante muito tempo não foi isso que a gente fez. Na época que eu mais bati na religiosidade, eu só estava promovendo uma nova. E demorou para enxergar isso. A gente antes era o glória a Deus, agora é o né? Aí a gente trocou a linguagem, mas continua superficial. Isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teologia. A gente já teve muitos embates teológicos, né, na internet, na igreja. Isso dividiu muita gente, isso dividiu a igreja. Teve gente que colocou assim, o estudo, a linha teológica acima de tudo, e aí acabou que isso teve um monte de problema. E aí passou a se ter na igreja um desprezo pela teologia em si. Então, quando alguém trazia um fundamento teológico, pessoal, isso é teologia, eu sou do evangelho, eu sou de Jesus, é mais importante, Jesus não criou teologia, Jesus criou o evangelho e tal. Mas quando a gente vê num tempo como hoje, aí a gente vê a importância de ensinos doutrinários básicos, né? As 11 doutrinas da fé cristã, que são tão relevantes, um deles é a Bíblia, a inerrância, a infalibilidade, a Bíblia é toda inspirada, né? A criação e toda a linha teológica mesmo, né? Como que você vê assim, a importância, tendo a Bíblia como base, mais de ter fundamentos teológicos hoje? Bom, eu acho que a gente misturou algumas coisas. Então, primeiro, teologia, quando a gente fala de fundamentos, é inegociável. Né? Então, assim, Paulo dizia, se alguém vos prega um evangelho diferente foi pregado, seja anátema.
Então, assim, a gente precisa entender o que era tolerável e o que não. Agora, ao mesmo tempo que quando alguém mexia no que era fundamental, Paulo ia com unhas e dentes para cima, né, você percebe outras situações onde ele era mais tolerante. Então ele escreve aos Romanos, diz, um faz diferença, né, entre dia e dia. Um acredita que tem que guardar dia especial, outro julga igual todos os dias. Aí ele diz, um acredita que pode comer carne, o outro acredita que só pode comer legumes. Aí ele diz, ó, esse não julga o outro. É lógico que Paulo tomou partido. Ele chamou o que acredita que só pode comer legumes, lá em Romanos 14, de débil na fé. Então ele tomou partido. Ele está dizendo que não é o que ele pensava. Mas ele não impediu essa pessoa de pensar assim e pediu para um não julgar o outro. Então, o que eu deduzo a partir disso? Aquela famosa frase dos Morávios que o Wesley estava muito. Nas coisas essenciais, concordância. Nas coisas secundárias, tolerância. E em tudo, amor. Então, por exemplo, se eu colocar meus amigos, pastores e pregadores juntos, dá confusão doutrinária. Mas aonde nós vamos ter confusões, talvez um pende para o lado calvinista, outro é mais arminiano ou wesleyano, talvez um é pré-tribulacionista, o outro é pós, mas são questões secundárias. Agora, se um no nosso meio tentar questionar a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, pregar uma salvação que não é a salvação bíblica baseada na obra e no sacrifício de Cristo, que recebe pela graça mediante a fé, nós não só vamos tolhê-lo do meio da amizade, mas vamos ignorar essa pessoa, porque ela se tornou uma ameaça ao evangelho, né? Então, eu acho que a gente tem que separar as coisas. A igreja brigou muito por coisa que podia ser tolerada e brigou pouco por coisa que não podia ser tolerada. Né? Então, assim, a gente acreditou na conta da teologia, parece que tudo que atrapalhava o mover do Espírito Santo, a gente culpava a teologia. Né? Na verdade, o que a gente precisava era de uma reforma teológica da nossa pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Mas continua sendo teologia. Né? Se eu vou refutar o cessacionismo e provar que os dons não cessaram, ainda é uma discussão teológica, não é jogar a teologia fora. Né? Então, as pessoas começaram a acreditar que a gente teria reforma sem teologia, é impossível. Né? Então, assim, essa coisa leviana tem gerado os pregadores superficiais, os ensinadores superficiais. E o problema é que, às vezes, alguns olham no começo e é que nem a ponta da abertura do ângulo. Ele não vê onde a coisa vai dar lá na frente. Mas tem sustentações, quando a gente começa a se distanciar do padrão da verdade, que vão gerar uma conta muito cara. Sensacional, sensacional. Só isso aí já dá um livro. Obrigado pela elucidação. Para um jovem pastor talentoso, envolvente, mobilizador, gente que tem boa performance, hoje tem muita gente que aparece e se empolga muito com a performance, né? Qual que é o seu conselho para esse cara, para essa menina que está nesse momento hoje? Bom, a performance, ela não é algo ruim ou descartável, mas ela não pode ser a essência. Né? A gente tem que construir, primeiro, um relacionamento forte com Deus. A gente não pode dar aos outros o que não tem. Né? E muitas vezes, só com a performance, você pode ter o discurso, você pode ter uma mensagem, mas se você não vive no reino espiritual, você não tem autoridade para produzir impacto. Né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente entrar num lugar em Deus, onde vivendo isso primeiro, a gente tem a autoridade. Quando as pessoas falam que Jesus falava com autoridade, não é que ele levantava a sua voz. Aliás, se você for pensar bem, a Bíblia diz que ele não ergueria a sua voz nas praças. Né? Não quer dizer que ele não ergueria o tom de voz, mas o volume para alcançar a gente, mas não era a maneira de falar. A autoridade era uma coisa espiritual que paralisava até um soldado que ia prendê-lo. Quando volta, por que não prendeu? Ninguém nunca falou com esse homem, ele tem autoridade. Então, a autoridade é uma coisa do reino espiritual. Um dia um pastor falou para mim, meu amigo, peguei um seminário, uma conferência sua, ouvi as mensagens todas, decorei, dei para minha igreja, porque achei que ia ser difícil te levar lá, mas ele falou, eu não vi lá o resultado que eu vi nos lugares que eu te acompanhei. Mas ele falou, cara, eu falei as mesmas coisas, eu podia dar seus testemunhos, história como se fosse meu. Eu falei, esse é o problema, não são seus. Né? Então, excelente. Eu falei assim, se você só reproduzir a mesma aula, mas sem essas décadas de viver essas verdades, obviamente não espere o mesmo resultado. Agora, se você já está andando nessas verdades, não precisa nem reproduzir do jeito que eu faço.
faça no seu. Falei, use os seus testemunhos. Ele até falou assim, mas minha história ainda não é tão contundente como a sua. Falei, mas é a sua história, né? É o que você tem para alavancar os outros. Então esse seria um conselho. Segundo, vamos voltar na Bíblia. Qualquer pessoa que quer ser bem-sucedido em qualquer coisa, Josué 1:8. Deus diz para ele, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque fazendo assim você vai fazer prosperar o seu caminho e vai ser bem-sucedido em tudo. Então, não importa se o cara é pastor, se é um líder espiritual, se é um profissional, nosso relacionamento com a palavra, se for profundo, ele define a medida de sucesso que nós vamos ter em todas as áreas, né? Então, quer esse líder seja um pregador, quer não, ele precisa ser um praticador do evangelho, né? Para ter autoridade em qualquer coisa. E para isso ele vai ter que ter esse bom relacionamento com a palavra. Sensacional, sensacional. Agora, Deus nos dá dons e talentos que não são só espirituais, alguns são habilidades naturais. Eu, por exemplo, não me aventuro a cantar e tocar, né? Minha mulher, meus filhos cantam, tocam, mas se eu cantar, eu brinco que é batalha espiritual, nem demônio aguenta, eles correm tudo, de tão ruim que é. Então, tem questões que você vai olhar e dizer, bom, isso não é uma habilidade que Deus me deu, né? Mas eu acho que a gente tem que focar naquilo que Deus deu e entender que mais do que o natural, existe também essa capacitação do alto, que é graça, que é unção, né? Que é a capacidade de ter resultados que humanamente a gente não teria. Eu já tive mais de uma vez experiência de ateus me abordarem depois de uma pregação e dizer, cara, o que você fez comigo? Você esfregou minha cara no chão, você acabou comigo. Mas, cara, se for pensar, o argumento que eu usei não era nada profundo, aliás, estava falando para o crente, não estava nem falando para o não crente. Então, numa hora como essa, você também não pode se achar melhor. Quer dizer, como Paulo, não eu, mas a graça de Deus comigo. É hora de dar o devido crédito também à capacitação do alto. Mas mesmo quando a Bíblia fala que Jesus distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um, eu também acho que a gente não pode pensar que aquela capacidade é uma coisa definida e permanente para sempre. A gente pode aumentar essa capacidade. À medida que amadurece, à medida que conhece melhor a Escritura, que entende melhor os princípios, e com isso eu acredito que a gente pode ampliar também o que nos é confiado. Os nossos dons e talentos revelam o nosso chamado, mas a nossa... o nosso coração de servo, a nossa humildade vai revelar a nossa maturidade. E aí nós podemos desenvolver esses dons também diante de Deus. Sensacional. E o que você mais, assim, o que mais te chama a atenção no cenário que a gente tem visto na nova geração? Líderes, igrejas, eventos para a nova geração, igrejas jovens que a gente tem hoje, igrejas de uma geração só. Qual que é a sua visão? Eu acho tudo muito promissor. Às vezes o pessoal vê a gente falando já meio como tiozão, né? A nova geração, e às vezes pode soar como algo depreciativo, mas não é, né? Eu acredito que a nova geração, principalmente aquela que está conectada com a anterior, né? Ela vai mais longe, ela vai construir em cima de um fundamento, ela não tem como não ir mais longe, né? Então, assim, eu vejo grande potencial, né, a capacidade de rompimento, de feitos inéditos, de conquista, essa própria cabeça de... Se por um lado a gente perde com esse negócio de toda hora achar que tem que desconstruir o que é antigo, eu acho que isso é um perigo. Por outro lado, a inovação saudável, onde você muda a estética, mas não a genética, ela é muito importante e necessária, né? Um dia desse eu fiz uma outra live com um pastor falando só de atualização ministerial. O exemplo que esse pastor, o Marquinhos, deu, eu gostei muito. Ele falou assim, Luciano, você já percebeu que a garrafa de água mineral tem prazo de validade? Eu falei, não, nunca percebi. Aí ele falou, água vence? Né? Eu falei para ele, eu achava que não. Ele falou, a água não, mas a embalagem sim. Uau! Né? Então ele falou assim, o que a nova geração tem que entender quando fala de inovação é que nós não vamos mudar a água é a mesma. Mas a embalagem tá vencida, né? Então, assim... Nesse sentido, eles têm a capacidade de sair, conectar, comunicar muito mais do que a gente, né? Eu, por exemplo, só passei a fazer vídeo pequeno por causa dos meus filhos que estavam pegando no meu pé. Pai, o senhor tem que fazer vídeo menor, tem que fazer... E eu não queria, né? Aquela Ouça coisa... os seus filhos. Old school, dizer, não vou dar pouco alimento para quem não tem fome, para quem não está interessado. Até que um dia eu estava lendo lá Abacuque, né? E prestando atenção no meu devocional no texto, eu vi lá, escreve a visão, grave em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Tem um versículo para quem está com pressa? Né? Aí isso me fez parar e pensar. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou para mim,
eu não quero que você grave só vídeos menores. Ele falou, eu quero que você abra 2 estratégias diferentes. Não é parar de fazer o que você faz, mas é aumentar. Então ele disse, você vai gravar vídeos menores, para quem não tem o tempo ou o interesse, mas você também vai gravar vídeos maiores. Então eu comecei a gravar cursos inteiros, né, a respeito de determinados assuntos e liberá-los online. Por quê? Para aquele que realmente tem fome, está interessado. Aliás, eu queria aproveitar e divulgar um desses nossos cursos, que está na nossa plataforma, escola.orvalho.com, de graça. Né? Ele já estava de graça antes da crise, vai continuar depois, não é só por causa do momento, não. É uma conferência, eu fiz 70 edições dessa conferência no passado, chamado O Impacto da Santidade. E o livro é sensacional também. Normalmente nessas conferências eu falo 3 horas, mas nessa que nós gravamos, eu falei 4 horas. Então a gente dividiu essas 4 horas em 11 vídeos, para construir uma ideia progressiva, né? Do que é o quadro geral da doutrina da santificação, para só depois de montar esse quebra-cabeça doutrinário entrar no terreno da aplicação prática. Então, a gente começou a trabalhar essas 2 coisas, né? Inovação é você sair só daquele seu formato, porque ao mesmo tempo que a gente não ia para o vídeo menor, a gente também não dava coisa maior. Então, a nova geração sempre vai nos ajudar a enxergar e alcançar melhor. Eles são mais familiarizados sempre com os avanços tecnológicos. Eu, quando ganhei meu primeiro iPhone, dei para meu filho e falei, ó, descobre como funciona e me ensina. Né? Foi mais ou menos assim. Nenhum dos 2 tinha contato, mas assim, ele já era aquela geração que não tinha medo de fuçar e mexer. Eu sou da geração que se a gente fosse mexer no vídeo cassete no antigo, o pai não deixava, vai estragar. Então, assim... tem muita coisa boa, a audácia do jovem, a disposição, o espírito revolucionário. Pô, tem hora que a gente tem que botar freio, mas isso tudo é importante. Né? E a moçada sempre marcou presença, não é de hoje. Quem é que foi enterrar a Nani e Safira? Os jovens. Cara, os caras são animados, velho. Saíram de um culto de avivamento, vamos enterrar aí volta, a mulher morreu, vamos enterrar o outro. Então, essa força de trabalho, inevitavelmente, é o que Deus usa. Agora, o que eu descobri com o tempo? Eu comecei a pregar com 18 anos, Madalena. Era muito novo, moleque, solteiro. Né? Aliás, comecei a pastorear ainda solteiro. Né? Aos 20 anos de idade, fui casar com 22 para 23. O que eu descobri, uns anos atrás, estava conversando com uma amiga e falou, rapaz, lá no início, quando nós começamos, a gente tinha força, mas a gente não tinha maturidade, experiência, nem bagagem. E a gente começou a rir, citando aquela experiência, aquela propaganda da Pirelli, que potência sem controle não é nada. Né? E ele falou, a gente tinha potência, mas não tinha controle. Aí eu olhei para ele e falei, mas agora que a gente tem experiência, a gente já não tem mais o mesmo pique, não é? Ele falou, cara, é verdade. Aí ele olhou para mim e falou, injusto. Eu falei, cara, não é. É injusto porque a gente pensa em trabalhar sozinho. Falei, se quando a gente fosse jovem, a gente tivesse submetido nossa força à experiência dos mais velhos, a gente tinha rendido mais. Se agora que a gente perdeu a força, mas tem experiência, a gente der uma calibrada na moçada, junto nós vamos fazer mais. Então, quando Deus fala, antes do avivamento lá de Malaquias 4, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a gente tem que unir gerações. E eu falei pro Theo esse dia, foi uma coisa que eu amei no Decente, estava cheio de tiozão. Né? Alguns que a moçada nem sabia quem era o que estão lá. Mas foram pioneiros em muitas frentes do evangelho, da adoração no Brasil, e eu acho isso muito legal. Então, a moçada está nos ouvindo, eu acredito em vocês. Né? Não deixe de estar conectado com os mais velhos, mas vocês têm uma força única, singular, visão, disposição, e Deus vai usar isso com certeza. Né? Eu fico muito feliz com o que está acontecendo no Brasil. A turma às vezes enfatiza só a metade vazia do copo. Eu prefiro enfatizar a metade ou mais da metade cheia. Deus está fazendo muita coisa linda na nação. Sensacional. Como diz a galera aqui, é eita atrás de vixe. E tem gente falando aqui, ó. Tem gente falando aqui que queria saber o link do curso. Então, escola.orvalho.com. O nome do livro é O Impacto da Santidade. Da Santidade. O nome do curso gratuito. É o mesmo do livro. Ele é um resumo do livro. Está lá gratuito. Você que está aí só na La Casa de Papel, né? É tempo de você renovar o seu conteúdo e além do entretenimento também. É muito legal, Luciano, esse exemplo que você falou da embalagem, a sua forma de honrar a nova geração. Eu vejo, por exemplo, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito para que os jovens obtivessem entendimento.
que os inexperientes tivessem, então, sabedoria. E na época, quando a gente falava de um livro escrito, é como se fosse uma produção de Hollywood, porque não era tão comum, né? Depois, lá na frente, os romanos vão organizar as bibliotecas. Exatamente. Mas não era um projeto simples. Então, era um projeto extremamente complexo, de muito investimento para que os jovens obtivessem entendimento. E eu acredito que esse é o caminho também, né? A gente fala muito para a molecada para honrar os mais velhos, honrar os pais espirituais, honrar os líderes, honrar os que construíram o fundamento dessa geração. E os pais espirituais, honrando os mais jovens, se a gente não honra alguém, a gente não recebe o presente que ela carrega, a gente não recebe o presente que ela é. E nós podemos aprender uns com os outros. O seu exemplo de falar de gravar vídeos mais curtos é incrível, né? Porque hoje a gente tem muita heresia que se tornou relevante no sentido de ser influente por causa da embalagem. E muita coisa boa que ninguém está vendo por causa da embalagem. Se a gente aprender uns com os outros, até com meios diferentes, a gente vai receber o presente que cada um carrega e Deus vai dar o que Ele quer dar para esse tempo. Eu concordo. Agora, a gente tem que pensar essa questão geracional, que o reino de Deus ele é multigeracional. Então, assim, o livro de Hebreus diz que os patriarcas, eles morreram na fé, saudando de longe as promessas. Por quê? Porque Deus anunciou envolvia muitas gerações. Né? Então, assim, poxa, meu pai serviu a Deus no ministério. Eu carrego o legado dele. Eu não posso simplesmente achar... E ele dizia para mim isso, você vai mais longe do que eu. Né? Mas eu pude construir em cima de uma base e uma plataforma dele. Eu tenho falado a mesma coisa para meus filhos. Vocês vão mais longe do que eu. Amém. Né? Porque agora eles estão construindo em cima de duas plataformas, dois fundamentos. Então, a gente tem que acreditar e entender essa conexão. Então, assim, uma coisa que eu quero me dedicar e muito é produzir material e conteúdo que ajude a formação dessa liderança da nova geração. Eu estou aqui aproveitando minha quarentena, filho. Estou terminando um livro sobre criação de filhos, né? Estou trabalhando um outro sobre lei e graça, que é um assunto que precisa ser entendido de forma correta. Vou mexer em assuntos como identidade, propósito. Vai sair muita coisa boa dessa quarentena. Vou gravar vários cursos. Por favor, então, assim, faça isso. A gente quer mesmo tentar ajudar o pessoal a ir mais longe e a fazer mais pelo reino de Deus. Amém, amém. Sensacional. Para você, o que é mais importante, mais relevante em uma pregação bíblica? O mais importante é conseguir expor a Bíblia correta. Mas eu acho, tirando o óbvio, né? Eu brinquei com isso, mas isso aí é o óbvio. Tirando o óbvio, eu acho que a gente conseguir amarrar o raciocínio de uma forma correta. Uhum. Né? Então, quando Pedro prega no dia de Pentecostes, ele introduz o assunto dele, você vê que ele faz uma relação do que está acontecendo, a turma falando em línguas, o que é o Espírito Santo, e dali ele vai para Jesus, apresenta Jesus, prega Jesus. Agora, a gente não sabe se Pedro omitiu uma conclusão no sermão, porque normalmente a gente diz que a mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Não importa se você está escrevendo um livro, se é roteiro de um filme, se é uma peça de teatro. Na comunicação, uma mensagem tem que ter começo, meio e fim. Né? A construção, a transição de introdução, desenvolvimento, conclusão, vai do estilo de cada um. Mas tem que ter começo, meio e fim. Então, assim, Pedro teve um começo, Pedro teve um bom desenvolvimento, ele teve a introdução, ele fez um bom desenvolvimento, mas eu não sei se ele não concluiu ou se ele foi interrompido antes. Mas uma pergunta é feita, né? Os caras olham e dizem, que faremos, varões e irmãos? Tipo, tá, e agora, disso tudo que você falou, o que é que a gente faz com isso? É aí que Pedro vai concluir. Então, assim, a gente pode ser injusto se falar que ele não tinha conclusão, porque ele pode ter sido interrompido antes. Mas ele pode também não ter concluído e alguém ter levantado a mão, tá aí, daí, o que eu faço? Então, eu acredito que depois do óbvio, que é relacionar aquilo bem amarrado com as escrituras, é a gente entender que a comunicação ela é inteligente. Né? Ela precisa estar bem construída, ela precisa estar bem amarrada e não pode ser só na nossa cabeça. Né? A gente tem que entender que a pregação é a arte de construir o raciocínio e a lógica dentro da cabeça dos outros. Né? E eu acho que depois disso, uma coisa que eu percebi que me ajudou, que não era parte da minha escola, eu sou parte de uma época onde pregação era sério, então a gente não contava muita história, nem brincava muito. Né? Era uma escola diferente, mas em agosto, eu acho que foi de 1995, eu ainda era solteiro. Cara, eu estava dormindo
e eu ouvi uma voz. Ela falou 3 vezes. Uau. Aquilo, eu não sei se alguém já teve sensação disso, isso me acontecia mais na infância, não me lembro depois de crescido. De alguém tá falando e parece que aquilo está entrando no seu sonho. Daqui a pouco a pessoa continua falando e você já não sabe mais se você está sonhando ou se você está acordando ouvindo alguém. Mas daqui a pouco você realmente acordar, você descobrir, não, alguém está falando, não era no sonho e agora eu tenho certeza. Então me aconteceu exatamente isso. Primeiro, quando a voz falou, ela entrou no meu sonho. Eu achava que eu estava sonhando. A voz dizia assim, eram 3 frases. Dizia assim, ilustre as suas pregações. Dê exemplos. Jesus fazia isso. Meu Deus. A voz falou essas 3 frases. Depois, ela repetiu pela segunda vez as 3 frases. Ilustre as pregações, dê exemplo, Jesus fazia isso. Na segunda, eu já não sei mais se eu estou dormindo ou acordado. Aí a voz falou a 3ª vez. Na 3ª, eu sabia que eu estava acordado. E eu não espiritualizei a coisa na hora. Eu dividi o apartamento, eu era ainda solteiro, faltava poucos meses para eu me casar com a Kelly. Eu dividia um apartamento com outro pastor, também era solteiro, cada um tinha o seu quarto. Eu sempre dormia mais tarde, gostava de acordar tarde, era um sábado de manhã, a gente não tinha compromisso. Ele raramente dormia tarde, mas gostava de levantar cedo. Então eu estou ouvindo a conversa, eu sei que não é a voz dele, mas eu achei que ele tinha recebido algum pastor, porque eu falei, isso é conversa de pastor, de pregador. Aí eu levanto para ver quem é que está falando. E quando eu levanto, não tem ninguém na casa. No apartamento, 2 quartos, tinha ninguém. Tudo fechado, trancado. E eu demorei para entender o que era aquilo. De repente, assim, parece que meu entendimento abriu. Eu entendi que era Deus falando. Eu puxei minha Bíblia, escrevi na contracapa, pus a data, 19 de agosto de 1995. E eu passei a ter aquilo como uma referência. E até hoje, eu acho engraçado, quando as pessoas vão me falar das mensagens que abençoaram elas normalmente não lembram o tema da mensagem, elas não lembram o versículo, a ideia principal, assim, é a mensagem do seu primo, é a mensagem daquela que você falou isso do seu filho. Então, isso ele ajuda no entendimento e na aplicação, né? E o próprio fato de eu reconhecer que Jesus fazia isso, né, começou a me ajudar a fazer. Então, eu acho que essas 2 coisas, depois de estar bem alicerçado na Bíblia, elas ajudariam bastante o pregador. Como a gente vai construir algo na cabeça das pessoas e como a gente vai ajudar no entendimento e na fixação usando histórias e ilustrações. Sensacional. Eu lembrei porque a pregação ela não é só espiritual, ela tem a parte espiritual, você precisa gerá-la em oração, tem que ter a revelação bíblica, tem que ter, mas existe algo natural, né? E a gente percebe, né? Eu tive uma experiência, não sei como está nosso tempo, mas uma vez estava pregando uma mensagem muito dura no ginásio. Eu não queria pregar a mensagem. Era um aniversário de uma igreja, era um evento juntando outras igrejas no aniversário daquela. E de manhã, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou nítido comigo qual a mensagem que eu tinha que pregar. Era uma mensagem de confronto, de correção. E eu não me sentia à vontade. Eu falei, Deus, eu não sou o pai das crianças. É coisa que pastor chama atenção. Aí eu sou o tiozão. Não, e o Espírito Santo dizia comigo, essa é a mensagem, esse é o assunto. Eu desisti de lutar e fui pregar. Pensei, já que é para bater mesmo, vamos com tudo. E desci a marreta. E o pregador sabe, ainda mais com o tempo, você avalia o auditório. Você vê quando eles não estão abertos, quando eles não estão receptivos. E eu vi que o negócio não estava dando efeito. E lá pela metade da mensagem começou a me dar um desespero, uma agonia. Eu falei, Deus, o que adianta pregar se eles não estão recebendo? Né? Então também não vai ter efeito nenhum. E nessa hora o Espírito Santo falou, mas comigo nítido e claro, Madalena. Eu não lembro se isso aconteceu outra vez nos meus quase 30 anos pregando, mas ele falou assim, eu te disse o que pregar e não como. Ele diz, você que entendeu que por ser um confronto você tinha que ser grosso e mal educado. E eu não te mandei ser assim. E eu levei um choque. Eu estava já no meio da mensagem, eu falei, o que eu faço agora? E naquele momento da mensagem eu estava falando dos caras que tentam dar uma desperta com Deus, achando que vão se safar. Mas o Espírito Santo falou também nítido comigo, falou, conta as histórias do café. Essas histórias do café eram episódios que eu ia ouvindo dos próprios pastores, de coisas engraçadas, com um pastor que não gosta de tomar café e nas visitas acaba tendo que tomar café. Né? Então, quando a gente reunia os pregadores, eu contava isso mais para os pastores mesmo, porque eles é que viviam o momento. E quando veio aquilo, conta as histórias do café, eu fiz o gancho. Eu falei, tem nego achando que vai dar uma desperta com Deus, safar. Isso me faz lembrar um pastor que não gostava de café, estava numa casa, orou com a dona da casa, e como ele já viu a chaleira subiando água lá no fogão, ele estava tentando sair logo, porque ele sabia que ela ia passar o café. A mulher falou, não, pastor, eu estou passando um cafezinho para o senhor só um instante.
Ele, não faço questão. Ela falou, mas eu faço questão, e ele não quis falar que não gostava. Ela trouxe o café, né? Aí trouxe para ele na xícara, ele está conversando assim na porta da sala que dá para um quintal, uma espécie de sacada, e tem um terreno baldio do outro lado. A mulher deixou o cafezinho na mão dele e saiu. No que saiu, ele pegou e jogou por cima do muro para se livrar. Só que ele não percebeu que a xícara de porcelana está dentro de um suporte de metal. Quando ele jogou a porcelana, ficou só o metal. Quando a irmã volta, ele está só com o metal lá, né? Aquele carão, sem conseguir esconder, que ele acabou jogando o café e foi junto. Aí o povo começou a rir quando eu falei isso. Mas até então esse cara ainda tem a desculpa, pode ser que ele foi jogar o restinho do café. Mas aí eu contei a história de um outro, que ele está sentado num jardim de inverno, e o vidro do jardim de inverno atrás do sofá está tão limpo que ele não viu que tinha um vidro. Não viu que era o vidro. Né? Então ele tentou dispensar o café, jogou, mas lavou o vidro todo, era tanto café ali que não tinha como esconder o que ele fez. Rapaz, a hora que eu conto a segunda, começou a virar uma histeria, um riso generalizado. Aí eu falei, só mais uma, só mais uma. E aí eu contei de um seminarista, eu vi que essa história aconteceu em Campinas, cidade onde me criei, né? E o Seminário Presbiteriano do Sul era perto de uma favela, onde no domingo o pessoal tinha que fazer um estágio de evangelismo, e tá lá esse garoto, meio filho de papai, meio Mauricinho, pregando num barraco daquele de 2x2, que mora 14 pessoas, a mulher bota água para ferver, ele com nojo daquilo tudo, queria sair logo, a mulher falou para ele, moço, você me deu o que tem de mais importante, que é Jesus, me deixa te dar um café. Aí ele constrangido, não quis dizer não. A mulher não tinha nem xícara de café. Ela pegou uma latinha de tomate, aqueles elefantes pequenos, botou o café, ele não tinha onde segurar aquilo quente, a borda enferrujada. Ele com nojo, a hora que ela distraiu, jogou pela janela. Daqui a pouco entra correndo e gritando o filho da mulher. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Ele lavou um menino de café, né? Meu Rapaz, Deus. quando eu cheguei nesse ponto, era todo mundo rindo tanto, até eu ria de me faltar ar. Né? Aquilo, não sei se você já assistiu comédia em cinema, faz muito tempo que eu não faço isso, mas tem hora que você não ri do filme, você ri de quem tá rindo perto, aquilo vai ficando envolvente. E depois disso, cara, era outro auditório. Eu falei, então, Uau. tem uns, que nem esses caras do café, acho que vai... Mas eu voltei para pregar, era outro auditório, porque Uau. eu desarmei, no momento que eu fiz eles rir, eu não era mais o inimigo, eu não estava sendo hostil, e aquilo me deixou tão impressionado, porque foi uma estratégia do Espírito Santo. Ele não quis mudar o auditório, ele deu uma chave prática. Né? Então, acho que assim, a gente tem aprendido bastante coisa na arte da comunicação, né? Para não só espiritualizar. Meu medo é que a nova geração também fique só natural e jogue fora a importância da unção das outras coisas. Eu acho que se a gente combinar tudo, vai ser ótimo. Sensacional. Eu tenho aprendido na comunicação que importante não é só o que você fala. Comunicação é o que a pessoa entende. Exatamente. Segunda coisa, importante não é só o que você fala, mas como você fala. Pastor Carlito fala assim... Nossas mulheres que o digam. Frase comum das esposas. Não é o que você diz, é como você diz. E o pastor Carlito sempre fala assim, que quando o assunto é muito pesado, a gente tem que lançar a mão do humor. Porque o humor torna verdades difíceis mais digeríveis. Eu lembro que uma vez a gente foi pregar sobre inveja, né? A gente tava uma série lá falando sobre alguns comportamentos e tal, a gente falou sobre inveja. E aí a gente falou assim, nesse a gente vai ter que caprichar no humor. E aí a gente começou a trazer algumas dinâmicas mais interessantes, porque é muito difícil de digerir. Sensacional o seu exemplo. Eu até queria dar um link aqui de um vídeo. No GIM Brasil, eu dei um workshop sobre pregação criativa. E a gente usa muitos exemplos da juventude, está lá no canal Eleve, pregação criativa. Me manda esse link por WhatsApp, além de por aí também. Que isso, vou te mandar. Então, vamos falar uma coisa aqui. Talvez a gente vai precisar usar humor agora também, hein? Tá bom. Mas Bíblia, inerrância, infalibilidade. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Qual que é o seu pensamento, seu ensino sobre isso? Bom, sobre inerrância e infalibilidade, Jesus disse, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele disse, não vai passar um pingo, um tio da lei sem que tudo se cumpra. Mesmo aquele aspecto de uma lei cerimonial do Velho Testamento, que Paulo diz em Romanos, o fim da lei é Cristo. Ele não está dizendo que não haveria lei nenhuma, mas ele está falando de uma substituição. Né? Hebreus 7,12 diz que quando a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Uhum. Né? Então,
o apóstolo Paulo ele usa uma expressão que a lei não foi anulada. Eu gosto de quando Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Porque tudo aquilo que era simbólico convergia em Cristo tem um cumprimento profético nele. Né? Então, mesmo aquilo que a gente não tem a necessidade de observar de forma literal hoje, como sacrifício de animais, ele também não pode ser descartado como um elemento profético que converge em Jesus. Então, a palavra de Deus, ela precisa sempre ser olhada como um todo. Eu dei exemplos agora há pouco de verdades do Novo Testamento que foram construídas em cima de eventos e declarações do Velho Testamento. Né? Então, assim, a Bíblia é toda ela a palavra de Deus. Se a gente passar a acreditar que ela contém, a minha pergunta é, quem decide o que é e o que não é dentro disso? Nós já relativizamos tudo. E, normalmente, quem está adotando esse discurso é porque tem coisas da Bíblia que contradiz ele que ele precisa se livrar. Né? E agora, ele é que virou o padrão para decidir o que é e o que não é. Né? Então, eu digo, se a Bíblia tiver um erro só, Wesley dizia isso, né? Ela deixou de ser confiável no seu todo. Né? Então, se ela não é inerrante, não é infalível numa parte, o que sustenta o resto? Então, ou a gente acredita que ela é infalível e inerrante, ou a gente joga tudo no lixo. Não tem meio termo. É isso aí. Esqueci de fazer o humor. Não precisa. Foi sensacional. Foi totalmente digerível. E foi muito bom te ouvir falando isso. A Bíblia não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isso, nós estamos fazendo declarações simples. É lógico que a gente tendo tempo, nós vamos construindo e percebendo declarações do próprio Cristo, dos próprios apóstolos. Né? Então é muito evidente isso. Né? A própria definição do cânon. Jesus respaldou os 12 apóstolos do Cordeiro. Né? Os 12 apóstolos respaldaram os demais que escreveram o resto. Né? Então você vai ter diferente os evangelistas, que você tem ali, diferente de Mateus e João, que não são apóstolos, mas Marcos escreve debaixo da tutela de Pedro, né? E Lucas debaixo da tutela tanto de Pedro como de Paulo. Né? O próprio apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, ele autentica os ensinos de Paulo como parte das escrituras. Né? Os demais apóstolos foram avalizados pelo Senhor para lançar esse fundamento. O que nos sobra, né, é o livro de Hebreus, que a gente não pode afirmar com certeza. Na minha opinião, eu defendo isso com unhas e dentes, foi Paulo. A linguagem toda é dele, o estilo é dele, e a rejeição que ele tinha é um bom motivo para ele manter a carta anônima, ou, se ele não manteve, para outros ao longo do tempo tirarem. Mas a única coisa que a gente não pode falar com propriedade, né, é a respeito, porque ele menciona o irmão Timóteo sendo livre. Timóteo não era de muitos círculos, era um discípulo de Paulo, convertido através de Paulo, e que não andou no círculo de Jerusalém, a não ser acompanhando Paulo. Né? Ele usa linguagens do alimento, como eu citei de 1 Coríntios 13, o alimento sólido, né? É linguagem dele, várias das linguagens o tempo todo, me parece ele. Mas é o único que a gente não pode provar. Então, assim, a gente não tem dificuldade nem com a formação do cânon. Né, de entender quem eram as pessoas que tinham esse reconhecimento e quem não. Aí de vez em quando alguém diz, mas Judas, por exemplo, citou o livro de Enoque. Né? Agora, o fato de ele ter mencionado que Enoque falou, não quer dizer que o livro que surgiu como sendo de Enoque seja de fato dele. Né? Então é essa coisa de autenticidade que a gente sempre teve que saber separar. Né? Paulo cita que Janes e Jambres. Né? Isso na tradição, e é só tradição, nós não temos na Bíblia, era o nome dos 2 magos de Faraó que resistiram a Moisés. Né? E Paulo cita o nome deles. Então, se está dentro do Novo Testamento, a gente vai entender que eles acreditavam que aquilo era uma fonte confiável. Né? Agora, o fato de Judas citar o livro de Enoque, uma porção, não quer dizer... Se eu fosse inventar um livro de Enoque, eu ia partir da declaração de Judas para tentar ter confiabilidade. Então, assim, não é difícil nem entender a lógica e a inteligência do cânon. Nos dias de Jesus, né, o cânon do Velho Testamento estava todo formatado há muito tempo, não se questionava isso, e você percebe quem Jesus citou e que não. E a lógica de reconhecer o do Novo Testamento, ela foi ainda mais simples e mais fácil. Então, eu acho que é importante lembrar que o cânon também estava pronto na época de Constantino, né? É um lembrete importante. Porque estão tentando jogar agora a conta em Constantino. Isso já foi definido antes. Sensacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre fim dos tempos?
A gente tem 6 minutos aqui. A gente fala que a gente quer ser a geração da volta de Jesus, a gente fala que a gente quer ser a geração que vai trazer Jesus de volta à Terra, pregando para todas as pessoas, né? Porque quando for pregado a todo mundo, então virá o fim. A gente fala que da colheita final, né? Que há 7 bilhões de pessoas estão vivas sobre a Terra. Joel fala sobre uma multidão de salvos, então, e também da importância dos jovens. Então, assim, a quantidade de jovens no mundo, a maior geração viva, provavelmente a maior geração que já viveu, porque tem controle de natalidade hoje. Então, tem indícios muito claros. A Terra tem dores de parto, né? Essa pandemia é uma dessas dores, né? O que você vê hoje que apontam para esses sinais do fim? O que é ser parte dessa geração do fim? Porque quando vem a pandemia, tem gente que fala que não quer brincar mais disso, né? Então a gente fala, não, vamos ficar um pouquinho mais na Terra aqui, deixa esse negócio de trazer Jesus de volta à Terra para os nossos filhos e netos. O que você vê nesse tempo de hoje que indica para o fim? Bom, eu vou entrar no que os pregadores chamam de um terreno pantanoso. É quando você não tem tempo para explicar algo, quer que as pessoas pensem e você pode depois ter alguma consequência com isso. Uhum. Jesus comparou a vinda dele com os dias de Noé. Uhum. Então, assim, tem paralelos aí que a gente pode entender. A pergunta tinha um dia pré-estabelecido para o dilúvio? Eu não creio. A gente aprendeu, eu aprendi, não sei se você aprendeu, muita gente aprendeu na escola bíblica dominical, que levou 120 anos para Noé construir a arca, que era o tempo dado por Deus. Eu discordo disso. Se você pegar a cronologia, não bate esses 120 anos. Quando a Bíblia diz os dias do homem serão 120 anos, ele estava reduzindo a duração de vida de gente que vivia 900 e tantos anos para no máximo 120. E depois do dilúvio, você vê que esse prazo é baixado, né, rapidamente, significativamente. E o Moisés, que viveu os 120 anos à medida cheia, escreve o Salmo 90, que a idade do homem, a duração da vida do homem é 70, quando muito 80. Então, Noé tem os seus filhos no ano 500 da vida dele. O dilúvio vem no 600. Deus fala com ele depois que ele tem os filhos. Então, não cabe os 120 anos nessa conta. Uhum. Então, ao usar isso, eu quero derrubar o argumento de que tinha uma data certa para o dilúvio acontecer, pré-estabelecida. Quando você pega, porque se tem uma data certa pré-estabelecida para o dilúvio, tem uma data certa pré-estabelecida para a vinda de Jesus. Na minha opinião, o dilúvio veio quando a arca estava pronta. Na minha opinião, Jesus volta quando a igreja estiver pronta fazendo o seu papel. Então, apesar de Jesus dizer que aquele dia e hora ninguém sabe a não ser seu Pai, não quer dizer que o dia e hora estão predeterminados, mas que o Deus presciente é que conhece exatamente qual será o desfecho. Porque se a gente pensa em termos de calendário, a gente diz, eu não posso fazer nada. Agora, se Pedro escreveu que nós podemos apressar o dia da vinda do Senhor, então me parece que nós não temos um calendário fixo e dá para apressar. Como apressar? A gente tem que preparar essa arca. Né? Então, tanto a igreja tem que amadurecer, como o evangelho tem que ser pregado. Né? A gente realmente tem que estar disposto a fazer a obra de Deus assim com tudo que há dentro de nós. Né? Eu planejei minha vida a longo prazo como se Jesus não viesse na minha geração. Falei, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero construir algo. Mas eu vivi cada dia como se ele fosse voltar naquele dia. Tanto no sentido de pessoalmente estar pronto, como de trabalho. Né? Porque assim, aí tem gente que começa a falar que se você está esperando a vinda de Jesus é porque você é escapista e não quer trabalhar. Eu discordo. Paulo disse que trabalhou mais do que todos os apóstolos, era o cara que dizia, nossa pátria está no céu, de onde aguardamos um Salvador. Quem aguarda o Senhor nos moldes certos, ele vai trabalhar mais do que os outros, ele não vai deixar de trabalhar. Atos é o livro de quem aguardava a volta de Jesus. Exatamente. Eu acho que a nova geração está relaxada porque não acredita mais, não vive nessa expectativa. Né? Já vi gente falando, não vai acontecer na nossa geração. Que direito alguém tem de falar isso? Se desde a primeira Deus queria que cada geração vivesse na iminência do retorno dele. Então nós temos que viver na iminência. E uma das coisas que isso tem que fazer é botar a gente para trabalhar. Né? Então assim, eu quero ver essa moçada se lançando em Deus para valer. Tanto no crescimento espiritual, como no trabalho, no serviço. Né? Um dia um cara falou assim para mim, pô pastor, me admira que você é uma pessoa sem ambição. Eu falei, você está enganado. Minha ambição é diferente da sua. Enquanto você só quer ganhar dinheiro nessa terra, eu estou juntando tesouro no céu. Né? Eu quero um dia estar diante do meu Senhor e ver o sorriso no rosto dele dizendo, servo bom e fiel, entra. Né? E eu quero ver naquele sorriso dele aquela mensagem, valeu meu filho, você fez bastante. Então, eu acho que nós podemos e devemos apressar, mas vamos ter que nos lançar em Deus e vamos ter que estar disposto a trabalhar.
Amém. Falar nisso, o Eleve lançou uma música da noiva. Vamos acender nossas candeias e esperar ele voltar. Amém. Amém. Chegou o nosso fim aqui. Eu acho que em 30 segundos a gente vai terminar. Que pena. Meu Deus. Eu só posso lembrar a galera aqui que hoje tem Eleve com o tema Vai Ficar Tudo Bem com a Cruz. É com Jesus que vai ficar tudo bem. Às 20 horas no canal da Igreja da Cidade. ICSJC. Conecte-se com a sua igreja nesse tempo. É importantíssimo. Eu estou fazendo live aqui com o pastor Luciano, outros estão fazendo. Essas lives ficam disponíveis para depois também. Na hora do seu culto, o seu amém com a sua igreja é importantíssimo. É isso aí. A gente tem batido nessa tecla. A gente vai ter que congregar virtualmente com fidelidade das transmissões das igrejas. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou colocar que agradeço, depois esse áudio no Spotify. Uma alegria falar com você.